Olá pessoal, meu nome é Caio Alexander e eu faço administração na Universidade Federal de Berlândia e eu estou aqui para discutir sobre 6 assuntos interessantes hoje na sociedade, é claro. Esses 6 assuntos são People Analytics, Coaching, Gestão da Universidade, tipos de personalidade dentro de uma organização, Economia colaborativa e Internet das coisas. E no decorrer do trabalho eu vou explicando cada conceito e relacionando esses conceitos uns com os outros. Primeiramente eu vou explicar o conceito de economia colaborativa. A economia colaborativa é baseada em três aspectos, que é o mercado de distribuição, o estilo de vida colaborativo e a aquisição de benefícios. Primeiramente eu vou explicar esses 3 tópicos, depois eu vou citar os pontos positivos e negativos desse conceito. Em relação ao mercado de distribuição, eu vou exemplificar para ficar melhor o entendimento do público. A gente pode usar como exemplo o aspecto de mercado de distribuição como é o OLX. Ao invés da pessoa comprar um produto novo, ela pode comprar usado na OLX. Então, isso é já um princípio da economia colaborativa. Você utilizar, ao invés de você comprar coisas novas, você compra coisas usadas que satisfazem suas necessidades do mesmo jeito. E o estilo de vida colaborativo. Por exemplo, a gente pode ver que existem várias pessoas na sociedade que tem blog de notícias para ajudar as outras pessoas. Por exemplo, você tem um blog de notícias para a política e você tem um bom ponto de vista sobre a política, então outras pessoas visitam seu blog para ter conhecimento sobre acontecimentos políticos na sociedade. E em relação à aquisição de benefícios, eu posso usar como exemplo o iTunes. A pessoa não precisa comprar o CD, na verdade, ela só compra as músicas através do aplicativo. Então ela não precisa do material do CD, ela quer a música, ela quer o conteúdo. Então ela adquire os benefícios desse produto. Em relação aos pontos positivos desse conceito da economia colaborativa, a gente pode citar a sustentabilidade. Por exemplo, ao invés de você comprar um CD e, por exemplo, você enjoa do CD e joga esse CD no meio ambiente, não, você está baixando esse CD pela internet e você está favorecendo a sustentabilidade. Você não está prejudicando o meio ambiente. Por exemplo, em relação à acessibilidade e facilidade, por exemplo, esse blog vai trazer acessibilidade e facilidade para as pessoas para encontrar informações sobre política. Então isso é um ponto bem positivo desse conceito. E também o uso de tecnologia de internet, o uso da tecnologia da internet, que é uma tendência hoje em dia. E como eu disse anteriormente, esse conceito tem alguns pontos negativos, que são muitas culturas em todo mundo acham que tudo que você tem que fazer, você tem que ter uma recompensa salarial. Algumas culturas, e nem todas, né, só algumas, e isso pode prejudicar o crescimento desse conceito da economia colaborativa. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, vamos supor que você cria um blog hoje e você está ajudando as outras pessoas, você não está recebendo nada disso. Porém, às vezes, alguma outra pessoa vai criar um blog diferente e vai te ajudar em alguma outra coisa. Então, eu acredito que isso é uma relação ganha-ganha. E não é... Nem tudo que a gente faz tem que ter recompensa salarial. A gente tem recompensa de outra forma, não em dinheiro, né? E também temos a desaceleração do capitalismo, porque a gente para de comprar, né? Então o capitalismo é baseado nisso aí, comprar, o capitalismo quer que a gente seja consumista, então isso aí afeta o sistema capitalista. E também os empregos em algumas empresas, né? Porque muitas empresas dependem, tipo empresas de computador, por exemplo. Se você ficar comprando só computador usado, o faturamento das empresas de computador vai diminuir, claro. Porque ela sempre está lançando um novo computador cada ano e ela faz você comprar esse computador altamente tecnológico, claro. E esse conceito da economia colaborativa
está relacionado com o conceito da internet das coisas. A internet das coisas cita aqui a tecnologia chamada internet está em constante evolução e esse conceito de economia colaborativa é existente, né, por causa da internet. Agora eu vou focar um pouquinho mais sobre a internet das coisas. Esse conceito cita que hoje, né, no nosso contexto, quase tudo está interligado à internet. Então, tudo que a gente quer fazer, a gente consegue pelo uso da ferramenta da internet, pelo uso dessa tecnologia. Então, nesse conceito fala que tudo quase, na verdade, no futuro próximo, tudo vai ser interligado à internet, que é uma tecnologia em desenvolvimento e é uma tendência hoje, né? E uma coisa bastante interessante que eu estava lendo é que surgiu uma notícia na revista The Economist sobre um projeto desenvolvido por uma empresa onde ela coloca alguns sensores nas orelhas das vacas para monitorar a sua saúde e as suas saúdes, né? E o dono dessa empresa, ele tem todas as informações de todas as suas vacas no seu celular. Então ele pode acompanhar lá do seu celular em qualquer lugar do mundo. É só ter o acesso à internet. Essa tecnologia parece que é revolucionária. Na verdade é revolucionária, mas tem alguns pontos negativos. E alguns pontos negativos desse conceito são: a gente, para tudo estar interligado na internet, a gente vai precisar de uma fonte de energia para abastecer esses microsensores que vão estar ligados em tudo em todo mundo, né? Em todo mundo, tô falando assim, carros, ônibus, robôs, tudo relacionado à tecnologia e que pode ser movido por comandos feitos por nós na internet. Então a gente tem que achar uma fonte de energia para abastecer tudo isso. E também privacidade, né? Porque a gente pode usar como exemplo o governo dos Estados Unidos, naquele caso do Edward Snowden, o ex-técnico da CIA. Ele trabalhava nos Estados Unidos e ele tinha acesso a muitas coisas, muitas coisas do mundo, né? Por exemplo, ele tinha acesso a alguns assuntos políticos no Brasil, assuntos secretos. Isso foi comprovado, né, até mesmo por ele. E ele decidiu meio que sair da CIA porque não concordava com isso. As pessoas tinham o direito de saber que o governo, por exemplo, americano tinha conhecimento, tinha muitas informações secretas de várias pessoas. E essas mesmas pessoas pensavam que ninguém sabia, era uma coisa secreta. E também a implantação desse conceito em grandes cidades brasileiras. A gente sabe, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo são cidades onde ocorrem vários furtos e roubos. Então, como é que uma pessoa vai poder andar em cidades como essa, tipo assim, usando um tablet, usando um celular direto para fazer tudo? Então, isso significaria um risco e essas pessoas poderiam ser roubadas, né? Então é muito difícil você aplicar um conceito desse, principalmente no país brasileiro, onde ocorre vários roubos. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre o conceito de People Analytics. Antes eu estava explicando o conceito de internet das coisas e eu mudei. E após a explicação desse conceito, eu mudei para o People Analytics porque os dois têm uma coisa em comum, que é o ponto negativo que eu acho. Porque o People Analytics ele também invade a privacidade das pessoas. Eu vou explicar por quê e o público vai entender. Primeiramente, eu vou explicar o conceito. O People Analytics é um processo de análise de dados sobre o comportamento dos funcionários no ambiente de trabalho. E como que eu realizo, como que eu consigo esses dados? Você pode conseguir esses dados através de fontes digitais ou físicas. Digitais uso de e-mails, redes sociais. Já as físicas são exemplificadas por uso de telefone celular e sensores no ambiente. Através disso você consegue captar alguns dados e determinar o comportamento dos funcionários em determinada organização.
E é importante salientar que através dos dados você pode estudar sobre contratação de profissionais ou a permanência dos mesmos que já trabalham na organização. E também pode determinar índices de produtividade e liderança apropriados para uma determinada organização. E é importante salientar também como outro positivo que eu acredito na People Analytics é que ela considera os funcionários como recursos caros e importantes. Então, o funcionário é o foco de tudo. Então, o funcionário é importante, a empresa deve focar em seus funcionários e entender o seu comportamento para a melhoria do ambiente organizacional, certo? Porque o funcionário trabalhando bem, a empresa também está bem. Eu acredito isso. E apesar de tudo que eu falei, People Analytics também tem alguns pontos negativos que, como eu disse anteriormente, a invasão de privacidade, que é um ponto negativo também da internet das coisas. Uma coisa dá para relacionar entre esses dois conceitos. E também para você aplicar o conceito de People Analytics em sua empresa, você tem que contratar profissionais especializados e caros para fazer essa, vamos dizer, essa captação desses dados para analisar o comportamento desses seus funcionários. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de tipos de personalidade dentro de uma organização. Anteriormente eu tinha explicado o conceito de People Analytics e a gente pode ver que os dois conceitos possuem coisas bem parecidas. Por quê? O que acontece? Ao gestor ele realizar uma análise do comportamento dos funcionários em sua organização, ele vai descobrir que seus funcionários possuem personalidades diferentes, certo? Então nem todo mundo é igual. E através do estudo do comportamento dos mesmos, você consegue analisar, você consegue determinar a personalidade de cada um. E a gente pode dizer que dentro de organizações a gente encontra pessoas perfeccionistas, que gostam de fazer tudo certinho, tudo perfeito. Então a pessoa normalmente a pessoa perfeccionista tem foco. Ela começa a fazer uma coisa, então ela começa bem e vai terminar bem e vai ficar um negócio perfeito. Aquela pessoa prestativa que você vai pedir para ela, faz o tal serviço para mim, por favor. E ela vai lá e vai fazer o serviço com qualidade, tudo certinho. E ela vai estar sempre pronta para atender a sua necessidade como gestor. Pessoas bem-sucedidas normalmente são pessoas que estão localizadas em alto nível hierárquico. São pessoas bem-sucedidas, são um tipo de personalidade. Individualista, pessoa que não gosta muito de trabalhar em equipe, então ela gosta de desenvolver seus projetos sozinho e é o jeito dela. E tem aqueles profissionais sonhadores, então o profissional tá lá embaixo, ele tá sonhando que ele quer ficar subindo de cargo, ele quer crescer profissionalmente. Esse é um profissional sonhador, de personalidade sonhador. E a gente pode ver que dentro de uma organização existem alguns setores, pode ter setor comercial, financeiro, produção, estoque, ou algum outro setor de manutenção. A gente vê que cada setor é um conjunto de personalidades diferentes, ou seja, cada setor tem um número de funcionários e às vezes você pode achar apenas um tipo de personalidade em apenas um setor, pode acontecer. E tem fator e a partir do comportamento das pessoas você pode descobrir o tipo de personalidade dessas. E existem alguns fatores que afetam, que determinam o tipo de personalidade de uma pessoa. Fatores que afetam o seu comportamento também, que é hereditariedade, ambiente e situação. Hereditariedade é porque normalmente sua personalidade pode ser afetada por tudo que você aprendeu com seus pais, alguns valores éticos, morais, tanto faz. E o ambiente que você convive também influencia bem a sua personalidade. E em determinadas situações você vai conseguir conseguir transmitir realmente qual a sua personalidade, seu modo de agir em determinadas situações. E agora eu vou falar os pontos positivos desse conceito de tipos de personalidade dentro da organização. Quando a gente tem vários tipos de
personalidade dentro da organização, a gente tem um ambiente propício a ter inovação. Isso foi comprovado por alguns autores. E então, aquela equipe com vários tipos de cultura, ela pode desenvolver projetos novos, produtos novos no mercado. Tem maior chance. E é claro também que ter uma equipe diversificada sempre é bom. Você vai ter vários tipos de interpretações sobre diversos assuntos. E os pontos negativos é porque não é qualquer gestor que consegue administrar uma equipe diversificada, com vários tipos de personalidade. E também, é claro, pode ocorrer vários conflitos dentro de um grupo de pessoas que são diferentes personalidades. Porque o ser humano ele tende a ficar do lado de pessoas parecidas com ele, não diferentes. Então, quando uma pessoa de uma personalidade, por exemplo, gosta de trabalhar em equipe, uma pessoa individualista, vai ser difícil dar certo. Mas basta o gestor conseguir aliar esses profissionais. Bem, em relação ao conceito de gestão da diversidade, ele tem uma coisa comum com o conceito de tipos de personalidade. Os dois, o ponto negativo comum desses dois conceitos é os conflitos. Personalidade é o conflito entre pessoas de diferentes personalidades. Já o da diversidade é o conflito de pessoas de pessoas de culturas diferentes. Então, o gestor ele tem que saber tanto gerir uma empresa com pessoas com diferentes personalidades quanto pessoas de diferentes culturas. Então, agora eu vou especificar mais sobre o conceito de gestão de diversidade. Tal conceito é representado pelo estudo do convívio entre pessoas de diferentes culturas em um ambiente organizacional. É claro, é fácil observar que empresas que possuem pessoas trabalhando juntas de diferentes culturas, a troca de conhecimento e progresso. Ou seja, uma pessoa consegue aprender com a outra, certo? Isso não pode ser aplicado àquela pessoa mais ignorante, porque tem pessoas que não quer saber da cultura do outro. Mas aquelas pessoas flexíveis, elas conseguem agregar muito conhecimento. Conseguem tanto transmitir conhecimento quanto receber o mesmo. E como eu disse anteriormente também, nos tipos de personalidade, no conceito de tipos de personalidade, organizações que possuem pessoas de várias personalidades são ambientes propícios a ter ideias. Também organizações com várias culturas são ambientes propícios à inovação. E muitos estudiosos citam que várias culturas dentro da organização é a alternativa mais viável e compensatória para atingir a inovação. E agora eu vou falar os pontos, já falei muitos pontos positivos desse conceito, agora eu vou falar um pouco dos pontos negativos. Relembrando, conflito entre pessoas, há muitos conflitos entre pessoas de diferentes culturas, grupos socialmente distintos, né, claro. E também, quando a gente tem pessoas de várias culturas, é difícil ter uma coesão grupal, certo? Então, a coesão grupal tende a ser bem baixa quando são pessoas de várias culturas lidando umas com as outras. Então, batendo no martelo, não é qualquer gestor que consegue gerir uma empresa com várias culturas ou várias personalidades. Então, pessoal, caso alguém desse vídeo não conseguir ser um profissional que consegue gerir uma equipe diversificada, tanto culturalmente quanto diferentes personalidades, você tem uma alternativa, que é o que? Solicitar o coaching de algum profissional importante aí no mercado, certo? Existem vários profissionais bons no mercado que que já passaram por essa situação, e você pode pedir o auxílio deles, solicitando seu serviço, é claro. E o coaching, ele se resume a um processo que passa a pessoa do estado atual para o estado desejado. Ou seja, você é um gestor completo,
você vai passar a ser um gestor completo depois do coaching. Ou talvez não, talvez vai precisar de mais algum outro tipo de coaching, né? Então, só você vai ter que analisar suas habilidades, tudo. Difícil, né? Ser um profissional completo, mas todo mundo quer isso, né? Claro. E o coaching, ele é uma oportunidade para você superar seus desafios, seus próprios desafios. Aquela coisa que você não acredita, aí você vai batendo martelos com insistência, tudo. Com a ajuda do profissional de coaching, você consegue superar esses desafios. É uma chance de você se autoavaliar, ver seus pontos positivos e negativos. E você pode atingir o seu potencial, certo? Que existem muitas pessoas que vão solicitar o serviço de coach porque não conseguem usar seu potencial, não sabe que... Na verdade, não sabe nem o que quer, na verdade. Tem gente que faz isso. Tem gente que quer o coaching para descobrir o que tem que fazer, como que ela vai atingir seu potencial máximo. E, como eu disse anteriormente, o coaching, como é do estado atual desejado, você consegue alcançar seus objetivos em um curto ou longo período de tempo. Pode variar entre 1 ano e meio, 2 anos, até 6 meses, tanto faz, dependendo do coaching solicitado. E alguns pontos positivos do coaching são: qualquer profissional de qualquer ramo do mercado pode solicitar um serviço de coaching. O coach, ele incentiva que o profissional fique completo, o profissional passa a ser um profissional completo. E isso o mercado brasileiro, o mercado mundial precisa, né? A qualquer momento. E também o incentiva a busca de conhecimento. Importante, todo profissional tem que buscar o conhecimento. E o coaching é uma ferramenta para adquirir, para facilitar a busca de conhecimento. Agora eu vou citar alguns pontos negativos. Como eu sempre morei em Uberlândia, eu já vi muitos profissionais que exercem, que são coaches, né, como fala, exercem a profissão de coach e esses profissionais não são qualificados. Por exemplo, no curso de administração a gente pode ver muitos profissionais que nem formaram e ainda dá o curso de coaching, né? Fala que é um coaching e divulga o seu serviço, mas na verdade, como é que você vai buscar o serviço do coach com um profissional com quase sem nenhuma experiência, muito novo? Então, esse é um defeito que tem no serviço de coaching no mercado, principalmente Uberlândia, pelo que eu conheço. E quando profissionais desse jeito, sem experiência, exerce a carreira de coach, algumas pessoas acreditam neles e saem na verdade fazem o curso de coaching desse profissional e saem pior do que chegou. Esse é um ponto negativo. E outro ponto também é que se você quiser o coach, para você melhorar não é fácil, não vai ser um processo fácil, não é só você ir lá ter sessões semanais, diárias, tanto faz, quinzenais. Não adianta você só ir lá na sessão, você tem que estudar, precisa de dedicação do profissional. Então não é uma coisa simples. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir meu vídeo aí. Um grande abraço. Qualquer dúvida, posta comentário aí.